Oi, gente. Eu sou a Evelyn, monitora de vocês, e eu vou apresentar os componentes do tecido ósseo. Vou ser o mais breve possível e caso vocês queiram olhar com calma as lâminas, é só dar uma pausa no vídeo, tudo bem? Os monitores responsáveis pela confecção desse slide sou eu e o monitor Márcio, orientados pelas professoras Rosilene e Elizabeth Ting. Deixando claro, todas as imagens utilizadas nesse trabalho foram obtidas de lâminas do próprio DMO. Bom, primeiro vamos entender os componentes desse tecido, né? Ele é formado por células e matriz extracelular. E essa matriz ela vai ter dois componentes, o componente orgânico e o inorgânico. Os integrantes celulares do tecido são os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos, eles são os responsáveis pela síntese do componente orgânico da matriz óssea, que a gente também chama de osteoide. Conforme o osteoblasto ele vai sintetizando matriz orgânica, ele fica aprisionado dentro dessa matriz. Quando esse processo acaba, ele deixa de ser um osteoblasto e se torna um osteócito. Os osteócitos, eles ficam presos nas lacunas que são formadas durante o aprisionamento dos osteoblastos. E eles se comunicam a partir de junções comunicantes presentes nos prolongamentos celulares, que passam por dentro de pequenos ductos chamados canalículos. Esses canalículos eles unem as lacunas. E a morte dessas células é seguida da reabsorção da matriz, feita pelos osteoclastos. Os osteoclastos, por sua vez, são células responsáveis pela reabsorção da matriz, e elas são caracterizadas como células muito grandes, multinucleadas e muito ramificadas. Em relação à matriz, compondo a parte orgânica, a gente tem fibras colágenas, que são formadas por colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Já a parte inorgânica é formada principalmente por cálcio e fosfato, né? Que a gente vai encontrar no osso na forma de cristais de hidroxiapatita. Mas também tem outros minerais, como por exemplo o magnésio, potássio, o sódio, o bicarbonato e o citrato em pequenas quantidades. Falando do osso propriamente, é importante saber que ele possui duas superfícies, certo? Uma superfície interna, chamada de endósteo, e uma superfície externa, chamada de periósteo. O endósteo ele apresenta principalmente células osteogênicas achatadas e tecido conjuntivo. Já o periósteo ele possui, além das células osteoprogenitoras, fibras colágenas e fibroblastos. Em relação ao osso mesmo, existem dois tipos, o osso compacto e o osso trabecular. Começando pelo compacto, quais características ele deve apresentar? Bom, ele é formado por tecido ósseo lamelar, ou seja, finas lâminas concêntricas dispostas umas sobre as outras. Não possui cavidades, como as encontradas no osso trabecular, que a gente vai ver em seguida, e possui canais chamados canais de Havers e canais de Volkmann. Nessa imagem aqui de calota craniana, a gente consegue ver os três tipos celulares, certo? Ó, os osteoblastos aqui em cima, os osteócitos presos na matriz, que está aqui corado em rosa, e aqui os osteoclastos, como a gente consegue ver, eles são bem maiores e eles têm mais de um núcleo. Novamente, a imagem de calota craniana e a gente consegue ver os três tipos celulares novamente, os osteócitos presos na matriz, que está corada em rosa, os osteoclastos, ó, no seu núcleo mais arroxeado, mostrando que ela é multinucleada, e os osteoblastos aqui na periferia da matriz. Novamente, uma imagem de calota craniana e novamente a gente consegue identificar as células aqui, certo? Nessa outra imagem, também de calota craniana, a gente consegue observar uma grande quantidade de cavidades, certo? Isso acontece porque o osso ele ainda é bem jovem. Conforme o processo de ossificação vai acontecendo, essas cavidades elas vão se fechando. Já nessa imagem daqui, a gente tem um tecido ósseo maduro. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem a presença daquelas cavidades, como na imagem anterior. Segundo, porque a gente tem muito osteócito, presença abundante de osteócitos e a ausência de osteoblastos, indicando que a matriz desse osso ela já está consolidada. E a gente consegue enxergar também alguns canais de Havers, como esse daqui. Nessa imagem daqui, a gente consegue ver os canais de Havers nitidamente.
Não confundir com osteócitos, até porque, ó, se você observar, esses pontinhos bem menores são as lacunas dos osteócitos. Então, a diferença de diâmetro entre uma lacuna de um osteócito e um canal de Revers é bem grande. Nessa imagem daqui, além dos osteócitos e dos canais de Revers, a gente tem também o periósteo aqui, que se apresenta justamente na margem do tecido, no limite do tecido. Aqui a gente consegue ver um pouco das lamelas concêntricas que se dispõem ao redor dos canais, né? Seria essa estrutura com a coloração um pouco mais escura aqui. Fica justamente ao redor dos canais. Nessa imagem a gente tem uma preparação por desgaste, certo? E por isso a gente não consegue visualizar as células. Mas por ser uma preparação por desgaste, a gente consegue enxergar bem melhor os canais, certo? Estão aqui. E as lamelas ao redor deles, que seriam justamente essas linhas pontilhadas dispostas de forma concêntrica ao canal. Agora que a gente já viu a estrutura do osso compacto, está na hora de caracterizar o osso esponjoso. Bom, basicamente é um osso que apresenta cavidades, certo? Preenchidas por medula óssea, delimitadas por estruturas chamadas trabéculas. As trabéculas, elas têm a composição óssea padrão do tecido, certo? Que seria basicamente osteoblastos, osteoclastos, osteócitos e a matriz óssea. Nessa imagem aqui, a gente consegue enxergar bem a estrutura do osso esponjoso, que é formado aqui pelas trabéculas ósseas, que são essas estruturas mais finas e rosadas, que são preenchidas, têm seus espaços preenchidos pela medula óssea, que se apresenta mais roxa. Inclusive, essa imagem é excelente porque ela mostra bem a diferença dos dois tipos de osso. Aqui a gente tem o osso compacto, que ele é completamente maciço, sem nenhum tipo de espaço a ser preenchido, enquanto no osso esponjoso a gente encontra um espaços vazios preenchidos por medula. Na imagem aqui a gente consegue perceber a presença dos osteócitos, rodeados por matriz, os osteoblastos aqui mais na periferia do tecido, as trabéculas ósseas e as cavidades que são características desse tecido. Em relação aos tipos de ossificação, a gente vai ter dois: ossificação endocondral e intramembranosa. No caso da ossificação endocondral, ela surge a partir de um modelo, no caso, a cartilagem hialina. O osso ele vai se moldar a partir de uma cartilagem hialina. Aí a gente vai ter essa formação em 5 fases. A primeira é a zona de repouso, que a gente tem uma cartilagem hialina normal, que em seguida essa cartilagem hialina vai passar por um processo de aumento no número de condrócitos, que é o que a gente chama de zona de cartilagem seriada. A gente tem aqui os condrócitos, eles bem próximos uns aos outros, em número maior. Em seguinte, a gente tem a zona de cartilagem hipertrófica, que a gente vai ter o aumento do volume dos condrócitos, ou seja, o citoplasma desses condrócitos ele vai aumentar. E a matriz cartilaginosa vai começar a reduzir. E quando isso vai acontecendo, a gente vai passando para outra zona de cartilagem, que é a zona de cartilagem calcificada, na qual a gente vai ter a mineralização da matriz cartilaginosa remanescente. E, por fim, a gente tem a zona de calcificação, que é a síntese de matriz óssea propriamente dita. Aqui é possível ver as zonas de ossificação, tendo aqui embaixo o tecido cartilaginoso, seguindo as zonas até o osso propriamente dito. Nessa imagem, a gente tem aqui em destaque, né, a zona de cartilagem seriada. Como a gente consegue ver, ele tem células bem achatadas, certo? Que conforme vai entrando na zona de cartilagem hipertrófica, elas vão aumentando e se afastando um pouco. Olha a diferença do tamanho dessa célula aqui para essa célula aqui, por exemplo. E aqui a gente tem, para viés de comparação, a zona em repouso, ou seja, uma cartilagem hialina de fato, que as células se apresentam de uma forma bem diferente. Agora, outra forma de ossificação, que é a ossificação intramembranosa, onde a gente tem o tecido ósseo surgindo a partir de tecido conjuntivo. Nesse tipo de ossificação, o padrão de crescimento vai ser radial, ou seja, o osso vai crescer para todos os lados. Ele é típico tanto no crescimento de ossos curtos, quanto no crescimento secundário de ossos longos.
Nessa imagem, nós temos uma ossificação intramembranosa, onde a gente consegue enxergar as trabéculas aqui nitidamente, assim como o tecido conjuntivo aqui embaixo. Mais uma vez, a gente tem aqui a apresentação da trabécula óssea e o tecido conjuntivo, que vai dar lugar ao tecido ósseo, conforme a ossificação vai acontecendo. Mais uma imagem de ossificação intramembranosa com as trabéculas, bem rosadas nessa imagem, e o tecido conjuntivo. E mais uma imagem de ossificação intramembranosa com o tecido conjuntivo, as trabéculas, a gente consegue ver também osteócitos, bem pequenos aqui dentro das trabéculas, e osteoblastos aqui ao redor, na periferia das trabéculas. É isso, gente. Espero que tenha sido útil. Caso tenha restado alguma dúvida, é só procurar algum dos monitores. E no mais, bons estudos!